Boa noite. Hoje a gente está na nossa sessão 4.1, Leis de Newton para partículas e aplicações de conservação de momento linear. Então, a gente definiu momento linear ou quantidade de movimento, são sinônimos, como o produto da massa pela velocidade. Então, ele faz referência ao movimento que uma massa tem. A gente está usando essa letra L aqui. A gente também escreveu a segunda lei de Newton, a gente pode escrever ela em função do momento linear. Então, a gente pode igualar a força com uma taxa de variação dessa quantidade de movimento em função do tempo. Então, essas duas definições a gente já viu em aulas passadas. Como a gente vai revisitar esses conceitos nessa aula, a gente está trazendo eles hoje de novo. Outra coisa também que a gente pode que a gente viu em outras aulas é a questão do impulso. Então, quando a gente faz uma força durante um intervalo de tempo, a gente chama isso de impulso, uma força que empurra um corpo durante um tempo. Isso a gente chama de impulso, então a gente pode resolver fazendo essa integral aqui de f dt. Como a gente, se a gente trabalhar as unidades, a gente também consegue fazer que esse impulso, ele também é integral da quantidade de movimento, desse mdv. Se eu fizer essa integral aqui de uma velocidade inicial até uma velocidade final. Então, a gente pode igualar tanto a força vezes o tempo, quanto a massa vezes a velocidade. Então, se a gente integrar as duas relações que a gente viu agora, né, integrar esse dt aqui, ele vira um ΔT, e se eu integrar esse dv aqui, esse dv, ele vira um ΔV. Então, a gente pode igualar impulso com variação de quantidade de movimento ou variação de momento linear. Outra grandeza também que a gente viu na nossa aula passada foi o momento angular, que seria o similar do momento linear para coisas que estão girando. Seria a quantidade de movimento que o corpo tem, só que na rotação. Então, o que aumenta aqui? A gente vai usar a letra H para esse momento angular e a gente multiplica pelo raio da rotação. Se eu quiser trabalhar vetorialmente, eu posso fazer o produto vetorial do raio pelo momento linear. Então, esse x aqui, ele está representando aquele produto vetorial. Então, a gente pode trabalhar dessas duas formas aí. Então, essa introdução é só para a gente lembrar nossas aulas passadas, que algumas coisas a gente vai usar nessa aula. Da mesma maneira que a gente utilizou a força como a taxa de variação da quantidade de movimento, a gente tem o equivalente de força para rotação, que a gente chama simplesmente de momento, ou torque. Então, esse M a gente pode chamar ele de torque ou momento de uma força, é meio que sinônimo. Então, a taxa de variação do momento linear no tempo é a força, a taxa de variação do momento angular no tempo é o torque, ou momento resultante. Então, a gente consegue igualar, igual a gente fez ali anteriormente, e fazer que a integral do momento vezes um tempo pode ser integral aí também do momento angular. Então, a gente trabalhou com essas grandezas aí na nossa aula passada. Hoje, esse capítulo 4.1, ele traz aplicações de conservação de quantidade de movimento para corpos que se dividem em diversas partes, e essas partes elas vão ter uma massa e uma velocidade, e a gente quer estipular qual que é essas massas ou velocidades. Então, a gente vai ver aplicações unidimensionais e aplicações bidimensionais dessa conservação de quantidade de movimento para corpos que se dividem no decorrer desse movimento aí. Então, a gente tem esse primeiro exemplo, a gente tem essa caixa, ela tem 6 kg, e ela está deslizando sobre uma superfície que está sem atrito. Quando a gente coloca nesses exercícios que a gente está desprezando o atrito, a gente só está considerando as forças do sistema. A gente não está considerando que uma força externa ao sistema esteja tirando
quantidade de movimento ou esteja tirando energia cinética, por exemplo. Então, quando a gente despreza o atrito, a gente consegue trabalhar com a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento inicial e final, como a gente está desprezando as perdas, elas são constantes, elas se mantêm, elas são iguais, a quantidade de movimento inicial e final. Então, por isso que a gente, nesses exercícios, a princípio, a gente está desprezando o que o atrito pode causar. Então, qual que é a ideia? Essa caixa aí de 6 kg, ela vai acontecer uma explosão e ela vai se dividir em 2 pedaços. Então, o primeiro pedaço, que a gente vai chamar, sei lá, de pedaço 1, ele vai ter uma massa de 2 kg e, após essa explosão, ele vai atingir uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, a gente quer ver o que vai acontecer com o segundo pedaço. Então, o pedaço que é de 2 kg atingiu uma velocidade de 8 metros por segundo. E agora a gente, como o corpo inicial tinha 6, então esse corpo segundo tem que ter uma massa de 4, né? Então, a gente quer saber o que vai acontecer com ele. Então, anotei os dados aqui no cantinho. Então, como a massa total, ó, se eu pegar aqui a massa total M, isso aqui é 6 kg, que é a massa antes. Por isso que a massa 2 e a massa 1, se a gente somar ali, tem que dar 6, né? O exercício falou que esse corpo 1 aí tinha 2 kg, logo o corpo 2, né, após a separação, vai ter 4. E ele falou a velocidade do corpo 1, do primeiro pedaço, que ele falou que é 8. Então, anotei aqui. E anotei também a velocidade inicial do conjunto inteiro, que tinha 4 metros por segundo. Então, como a gente precisa utilizar, né, a quantidade de movimento para responder. Então, a gente pode escrever assim, ó, que a quantidade de movimento inicial, ela vai ser igual à quantidade de movimento final. Porque a gente está desprezando efeitos de atrito, por exemplo. Então, a gente pode trabalhar desse jeito. De início, eu só tenho a caixa ali, né? Ela é sozinha. Então, vou continuar chamando ele I aqui. Agora, no final, ela vai separar em 2 pedaços. Então, eu vou ter um L1 mais um L2. Porque eu vou ter esse corpo, ele separou em 2. Então, pela conservação de quantidade de movimento, se eu somar as quantidades de movimento individuais, elas têm que ser iguais à quantidade de movimento inicial. Então, agora a gente pode substituir pelas fórmulas, né? Então, pelo que a gente aprendeu, ó, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Vou deixar sem índice esse inicial aqui, porque é o de início, né? A gente só está chamando de massa M, velocidade V. E aqui, então, vai ficar M1 vezes V1 mais M2 vezes 1V2. Então, a gente precisa só aplicar, né, os valores aí e descobrir quanto que vai dar essa velocidade 2, que é o que a gente quer, né? A gente quer essa velocidade 2 aí. Apliquem valores aí, pessoal. Vê quanto que vai dar essa velocidade para mim. Dois metros por segundo. 2 metros por segundo? Vamos aplicar aqui então. A gente tem, então essa primeira massa total é 6, a velocidade inicial é 4, massa 1 é 2, velocidade 1 é 8. Massa 2 é 4, e aí sobrou o V2 aqui. Então isso aqui vai ficar 24, né? 2 vezes 8 aqui eu vou passar para cá subtraindo 16 e vou passar dividindo por esse 4. E isso aqui vai me dar a velocidade 2. Então vai ficar 8 dividido por 4, então vai dar fazer aqui.
Então, vai dar 2 metros por segundo, né? Vou colocar aqui igual. Então, 2 metros por segundo vai ser a nossa velocidade. Então, esse primeiro foi como introdução, né, para a gente lembrar o conceito, né, dessa conservação. Essa seria uma aplicação de uma dimensão, né? A gente só tem movimento no eixo X, por exemplo. Vamos tá, deixa eu... Embaixo tá, só para ficar registrado, embaixo tá resolvidinho aí no slide essa mesma conta aí que a gente acabou de fazer. Vamos fazer um exemplo, então, agora, um pouquinho mais complicado, que é para duas dimensões. E, além de ser duas dimensões, em vez de ser 2 pedaços, serão 3 pedaços. Então, a gente vai ter que analisar como que vai acontecer isso em 3 dimensões, em 2 dimensões. Tá, então, olha o exercício. Então, após uma explosão, um disco voador circular de massa M, que estava em repouso no vácuo, parte-se em 3 pedaços. Separaram-se em um mesmo plano XY. Então, como é só 2 dimensões, a gente vai considerar, como a gente está vendo uma vista superior, só vamos considerar tipo que foi para cima e para o lado. Não teve para frente e para trás, por exemplo. E aí, o pedaço C tem massa 0,3 m. Então, o exercício ele vai falar de proporções de massa, ele não deu o valor da massa exata. E uma velocidade final de 5 metros por segundo. Então, esse é o do pedaço C. E aí, a gente quer qual que é a velocidade escalar final do pedaço B, que tem 0,2 m de massa. E depois, na letra B, a gente quer a velocidade escalar do pedaço A. Então, assim, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente aprendeu na aula passada que quando a gente tem em duas dimensões, a conservação do momento linear ela tem que ocorrer para cada eixo. Então, o momento linear total no eixo X tem que se conservar e o momento linear total no eixo Y também tem que se conservar. Então, essas mesmas equações de conservação de momento que a gente colocou inicial e final, a gente vai refazer aqui de novo, só que a gente tem que fazer para x e para y, diferente do exercício passado que a gente só fez para x. Outra coisa também que a gente precisa fazer, pessoal, a gente não tem um eixo XY aí, aparentemente, de início, para resolver o problema. Então, a gente tem que bolar um eixo que simplifique um pouco as contas, porque a gente tem 3 variáveis aí, né? A gente só conhece, quer dizer, a gente tem 2 variáveis, a gente não conhece a velocidade do A nem do B, a gente só conhece a velocidade do C. Então, a gente tem que resolver nosso exercício de uma forma que a gente não dependa de 2 variáveis, senão a gente vai cair numa equação com 2 variáveis e aí a gente não vai conseguir resolver. Então, uma sugestão de resolução é que a gente faça uma das 2 variáveis que a gente não conhece, que a gente faça ela ficar somente no eixo X ou somente no eixo Y, porque daí na hora que a gente for resolver, como a gente vai fazer só para X e para Y, não vai depender de duas variáveis. Então, eu redesenhei aqui, ó, considerando que no eixo que a velocidade A ela está no eixo X e o eixo Y está passando ali. Então ele vai ficar como se fosse assim um plano inclinado, né? Só que aí o VA eu só vou ter momento linear do A no eixo X. Então no eixo Y eu não tenho o momento linear do eixo da velocidade A, né? Da parte A. Então diminui uma variável na hora que a gente for resolver. Só para ficar claro aqui, ó, como rotacionou, só para mostrar ali, ó, como era, se eu colocar um eixo aqui, ó, para repetir o que está ali embaixo,
Peraí, deixa eu fazer de novo. Senhor, eu podia ter alinhado Y também no VC aí, né? E Oi? eu podia ter pegado como referência esse VC também, né? E colocado Poderia, um. poderia colocar o eixo no VC, poderia colocar o eixo no VB. A gente tinha que fazer de algum jeito para que não precisasse usar das velocidades que a gente não conhece. Então, por exemplo, como se eu passar o eixo aqui certinho para o VA ficar em cima do eixo Y, para o VA ficar aqui em cima do eixo Y, isso quer dizer que do VA até aqui no eixo Y tem que ser 90 graus. Se do VA até o VC tinha 100 graus, então sobrou 10 graus aqui, né, para dar os 100 graus. Por isso que eu marquei aqui nesse outro lado o 10 graus. Porque já do VA até o Y tem que ter 90, né, porque eu coloquei ele certinho em cima do eixo X. Então, se aqui tem 90, ou se aqui tem 10, então, por exemplo, aqui nesse outro pedaço aqui tem que ter 80, porque de um eixo no outro tem que dar 90 graus. E aí, como que a gente ficou sabendo que aqui é 50? A gente tinha 130 graus do VB até o VC. Então, como a gente na hora que a gente for fazer essa soma, né? Como aqui a gente já sabe que é 80, esse outro ângulo aqui tem que ser o que vai faltar para aquele 130, né? Que mostrou ali no outro desenho. Por isso que a gente sabe, então, que esse ângulo que faltou aqui, nesse pedaço, é 50. Aí é que tá. Agora, na hora que for fazer as decomposições dessas velocidades, a gente escolhe se a gente quer fazer em relação a esse 10 graus ou em relação a 80 graus. Aqui eu marquei 50, mas a gente sabe que aqui tem que ser 40. Então, a gente pode escolher qual ângulo que a gente quer fazer. É só ficar esperto que, em vez de ser seno, vai ser cosseno ou algo do tipo. Então, é só em relação a isso. Como eu já marquei o 10 graus ali e os 50 graus, eu vou fazer em função desses ângulos que já estão desenhados. Mas se vocês fossem fazer isso do zero, vocês simplesmente poderiam escolher aí o outro ângulo que vocês quisessem trabalhar. Então, para começar, a gente tem que fazer a quantidade de movimento tanto para o eixo Y quanto para o eixo X, para resolver. Então, como a gente colocou o VA ali no eixo X, então eu não vou ter contribuição nenhuma da quantidade de movimento da parte A no eixo Y. Então, já diminui uma variável para a gente fazer. Então, a gente vai fazer primeiro aqui para Y. Vamos fazer para o eixo Y aqui primeiro. Então, pela conservação de movimento, a gente tem que o movimento inicial, quantidade de movimento inicial, tem que ser igual. Nesse caso, só tem o B e C, né? Então, eu vou colocar aqui um LBY mais um LCY. Então, a gente só tem essas duas componentes aí, no eixo Y. Pessoal, quanto que é a quantidade de movimento inicial? Leiam aí o enunciado. Tem como saber quanto que vale a quantidade de movimento inicial? Vamos ver. Quanto que é a velocidade inicial? Que é a hora que antes de explodir. Está no enunciado. Tá vendo que ele está falando que está em repouso? Verdade. Quantidade de movimento é zero. Se ele está em repouso, tem que ser zero. Então, essa primeira parte aqui, ó, esse LI, esse aqui é zero. Vamos colocar um zerinho aqui. Vamos fazer o LB. Então, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Só que essa velocidade, a gente vai ter que fazer uma decomposição. Pelo que
eu desenhei ali, ó, esse VB ali, se a gente olhar ali embaixo, eu vou ter aqui um VBX, que ele é adjacente, né? E eu vou colocar aqui, ó, eu coloquei meio de ladinho, um VBY. Esse VBY é cateto oposto, porque eu posso desenhar ele aqui, ó, fechando o triângulo. Em Y, aqui, ó, bem aqui onde eu desenhei, eu vou ter um VCY. Esse VCY, ele é adjacente do 10 graus. Então, eu posso fazer assim, ó, MB vezes velocidade B vezes, como o B ele é então cateto oposto, eu vou usar seno, e aqui seno de 50, mais o VCY é um cateto adjacente desse 10 graus, então eu vou fazer MC vezes VC vezes aqui então um cosseno de 10. Então se a gente for colocar os valores, ó, massa de B, quanto que é? 0,2 m. Tá vendo o exercício aqui, ó? Então vamos colocar 0,2 m vezes velocidade B, é o que eu quero saber. Então, vou repetir. VB vezes seno de 50. Isso aqui vai dar aí um valor. Mais massa C. Lá no enunciado, ó, tá falando que o C tem 0,3 m. Eu vou colocar aqui, ó, 0,3 m. A velocidade de C, o enunciado falou que é 5. Então, eu vou colocar um 5 e aqui um cosseno de 10. Então, isolem o VB aí e vejam para mim quanto que dá. Senhor, desculpa, eu tive que sair rapidinho. Eu voltei agora aqui. Eu vou ler de novo. Mas vocês entenderam a montagem, né? Senhor, se pudesse dar uma repassada, que eu estava fora do computador aqui, não vi. Tá, vamos de novo. A gente está resolvendo a quantidade de movimento para cada eixo. Então, a gente está resolvendo para o eixo Y. Para o eixo Y, a quantidade de movimento inicial é 0, então a gente colocou 0, e a gente substituiu o LBY e o LCY por massa vezes velocidade. Só que essas velocidades são oriundas de decomposições. Então a gente decompôs o VBY aqui no desenho da esquerda, ele é um cateto oposto, por isso está seno de 50. E para a velocidade C, ela é um cateto adjacente de 10 graus, então por isso que a gente colocou cosseno de 10. Então a gente pode resolver, né, então. Esse aqui eu já tinha feito antes, ó, só vou reescrever ali do jeito que a gente tinha escrito. E outra coisa também, pessoal, que é legal a gente lembrar, é que como esse VB está para baixo, a gente vai colocar que ele vai ser negativo, né? Que essa velocidade B está para baixo. A gente considera ela como uma velocidade negativa. E o C como positivo, porque o C ficou para cima. Então, se a gente colocar aqui, ó, aqui é substituindo os valores. Então, se a gente for trabalhar, ó, como aqui a gente tem essa variável m, se eu fizer esse 0,2 vezes seno de 50, dá esse número aqui, ó, menos 0,1532. E desse outro lado, se eu fizer 0,3 vezes 5 vezes cosseno, dá 1,4772 m. Notem que esse m vai acompanhar a conta, porque a gente não sabe quanto que era a massa desse disco voador aí. Então, eu vou passar esse 1,477, vou passar ele subtraindo, né, porque ele está positivo, e esse menos 0,15 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu corto os menos, se eu dividir isso aí, eu vou achar essa velocidade aí, 9,6423. Então, esse foi
para o eixo Y. Achamos a velocidade B, que era a variável que a gente não tinha. Então, a gente precisa fazer agora é resolver isso para X. Então, a gente tem que fazer o mesmo pensamento. X, ó, a gente tem que analisar. Do A ficou 0. Por qual motivo mesmo? Porque a gente está... Ah, tá, porque ele está alinhado, né? No eixo Y, a gente está falando... Ah, tá, entendi. Que para Y ele é 0, né? Isso, ele só está no... em Y, o A é 0. Agora, em X, a gente vai ter todo mundo. A gente vai ter esse LAX aqui apontando ali para o negativo do nosso eixo que a gente adotou. E a gente vai ter as duas componentes B e C apontando para o positivo, né? Na hora que a gente decompor aqui, né? Eu vou ter aqui e aqui. Estou desenhando ali na esquerda, ó. A gente vai ter as duas componentes de velocidade, né? Esse VB aqui vai ser 50 e esse VC vai ser um cateto oposto. Notem que, como é decomposição, vai ficar certinho o contrário, né, do outro, que o outro ficou cosseno de 10 seno de 50, agora vai ficar cosseno de 50 seno de 10, que a gente está pegando as outras componentes. Então, se a gente aplicar, ó, eu coloquei o LA como negativo, porque ele está apontando para o negativo do eixo X, e ele não tem como, porque ele está em cima do eixo, então não precisa decompor. Agora, o B, que é um cateto adjacente de 50, está aqui o cosseno de 50. E o C, que é um cateto oposto de 10, está aqui seno de 10. Coloquei na outra linha porque não coube numa linha só. Então, a gente pode aplicar os valores. A gente pode colocar aqui, ó, massa de A, 0,5. Como que a gente chegou nesse 0,5? Como a gente já sabia que um tinha massa de 0,2 e o outro tinha de 0,3, para completar a massa total, né, que seria 1m, então a massa da parte A tem que ser 0,5m, né, para dar a massa total m, que é a massa total aí desse disco voador. Então, substituir aqui na frente, ó, 0,2m como massa de B, coloquei a velocidade de B que a gente achou. Oi? Só um minutinho. Por que você sabe que é 0,8 o total dessa massa? Ó, ali no enunciado falou assim, ó, que a massa vale m. A massa total é m. E aí ele separou em 3 pedaços. MA mais MB mais MC. Certo? Separou em 3 pedaços. A massa aqui, ó, aqui, ó, falou que a massa do B tem 0,2 m. Massa do B. Então aqui é 0,2 m. Mais a massa do C, ele falou ali em cima, ó, 0,3. 0,3. Então, a massa do A aqui, a gente não sabe quanto que é. Sei lá, X. XM. E aqui é M. Então, se um tem 0,3 e o outro tem um é 0,2 e o outro é 0,3, falta 0,5, né? Para completar o M inteiro, que é a massa total. Entendeu? A soma de MB mais MC dá meio M. Está colocando em percentual, se M. Mas é tipo um percentual mesmo. O B é 20%, o C é 30%, então sobrou 50%. Beleza. Tá, deixa eu... Então, voltando ali na substituição dos valores. Então, o A ficou negativo, porque está apontando para o negativo do X. Coloquei a massa de B como 0,2, a velocidade de B a gente calculou ali no eixo Y, cosseno de 50. Massa de C, o enunciado deu, e a velocidade de C também o enunciado deu, falou que é 5. Então, se a gente resolver, ó, multiplicar aqui esse pedaço, vai dar isso aqui. Se eu multiplicar esse pedaço, dá isso daqui. Então, como é em função de m, eu posso somar, né? Então, vai dar 1,5m isso aqui. Então, vou jogar esse mais 1,5m para lá negativo e vou passar dividindo o menos meio m. Então, corta as massas. E aí, 1,5 dividido para meio fica 3. Então, 3 metros por segundo é a velocidade da parte A. Então, a gente sabe a velocidade de todo mundo. A velocidade de A é 3,
velocidade de B é 9 e velocidade de C é 5. Notem que a parte que é mais pesada foi arremessada com velocidade menor, né? Que é o A, que é o maior, né? Ele é metade da massa. Resolver a conservação para Y e para X. Tá. Esse eu trouxe para vocês. Vão fazer. Aí, esse é para uma dimensão e depois para duas dimensões. Então eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem.
conseguindo fazer aí, pessoal? Professor, meu computador deu um bug aqui, nem encontra onde deu, nem desligando a tomada, o bicho tá desligando, não tô conseguindo reiniciar. Mais. Professor, os ângulos aqui, como está perpendicular, vai ser o seno vai ser 1, né? Isso, nem precisa usar. Tá tudo num eixo só. É. E de início, você tem o rifle, né? E a munição tá tudo parado. E aí depois, a munição vai para um lado e o rifle para o outro. Então tem que lembrar, na hora que for montar, de colocar esse sinal também na conta. De início é igual do disco voador. Como está tudo parado, a quantidade de movimento inicial pode colocar como 0. Mas de final, aí a gente meio que vai ficar assim, ó. A gente tem um LI inicial, tá todo mundo junto. E a gente tem um L, vou colocar L rifle, mas o exercício chamou de bala, né? Vou só colocar LB. Mas é um LM, né, de munição. Então, esse inicial aqui é 0, porque tá parado. E aí, como o rifle, a gente pode considerar, de repente, que o rifle vai para a esquerda e a bala para a direita, então eu posso colocar como menos MV para o rifle, mais MVB. Só que e aí essa massa aqui é massa rifle e aqui é massa bala, ou massa munição. E aí tem que trabalhar esses sinais aí na hora que for resolver. E aí depois a gente calcula a energia cinética também, né? 0,5 metros por segundo? Fala de novo, cortou? 0,5 metros por segundo? 0,5. É o microfone de um de vocês dois, tá chiando pra caramba. 0,5 metros por segundo. Tá. Vamos aqui, ó. Então, só colocar então a resolução 0 menos massa rifle é 3, velocidade rifle é o que a gente quer saber, né? É isso? Isso. Massa munição aqui 300. 300 é a velocidade.
É 5 gramas. 0,375. Então a gente pode pôr 5 vezes 10 a menos 3, né? Ou 0,550, ou 0,05. E aqui esse V é 13. Então, e aí se resolver então, essa velocidade do rifle vai ser menos meio? Não, ali vai ser mais meio, né? Passa como menos e isso, meio metro por segundo vai ser essa velocidade do rifle. Mas então, pessoal, ele pede também os valores da energia cinética final e do momento linear total final da bala e do rifle. Então, a gente pode fazer as energias cinéticas. Então, a energia cinética vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a gente pode fazer primeiro do rifle, por exemplo. Do rifle, a gente vai ter massa 3 vezes velocidade rifle meio ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a energia cinética do rifle. Energia cinética da bala vai ser 0,005 vezes velocidade da munição, que é 300 ao quadrado sobre 2. Primeiro aí, em relação às energias, pessoal, calculem aí para mim, por favor. O meu deu 0,375 joules pro rifle. 0,375? Isso. E pro projétil, professor, que bala é para colocar na boca? Projétil 225. Ponto 25? Não, 225. Eu não vi. 5. 225. 225. Agora eu... Então, como essa velocidade é ao quadrado, então dá para ver o quanto que aumenta, né, a energia cinética comparado com o rifle, por exemplo, né? Como que aumentou essa energia aí, se a gente comparar. Ele também pede o momento linear inicial e final do rifle e da munição aí, ou do projétil. Então a gente está usando L, então vamos ver, L rifle é a massa, que é 3 vezes a velocidade, que é meio. Isso aqui dá 1,5. E aí é quilograma metro por segundo. E o L da munição, a gente vai usando a letra B, vai ser então a massa, que é 0,005 vezes 300. Esse aqui dá quanto? Quanto que dá isso? Opa, professor, desculpa. Como é que ficou aí o final? É para somar os movimentos lineares? Não, só calcular o movimento linear separado de cada um. Fiz aqui, dá 1,5. Esse aqui nem precisava fazer, né? Porque a gente falou isso, tem que conservar, né? Então as quantidades de movimento tem que ser iguais, né? Esse já que conserva. Então, apesar das quantidades de movimento conservarem, as energias não são iguais nesse caso, né? Pois é, no começo da pergunta eu achei que ia ser igual, mas como é o quadrado da velocidade, então é bem diferente, Isso. né? A energia cinética. Exato. Mas a quantidade de movimento ficou igual. Não sei se algum de vocês foi de exército, alguma coisa assim, mas inclusive, acho que eles falam que para atirar tem que encostar o rifle no ombro, né? Porque senão esse meio metro por
segunda que a gente calculou de velocidade do rifle, se ele estiver solto, essa velocidade aí que ele vai te atingir, né? Tá cortando, senhor? O próprio rifle, né? Tomás, tá ouvindo bem? Se ele estiver encostado, aí a quantidade de movimento Tá cortando tudo. Senhor, tá cortando muito teu áudio. coisa que a gente pode levar em consideração aí. Professor, professor, Pode falar. Pode falar. tá cortando muito o áudio. Tem alguma interferência, acho que até no teu microfone mesmo. Sim, não, então. Façam esse exercício. Não tá aparecendo nada. Nem a tela. Não, tá fundo preto. Tá, Pra vai mim, o negócio, carregar. acho que eu tenho algum problema aí na hora de carregar só. Mas pra mim apareceu agora. Beleza. Façam esse exercício aí. Esse é duas tá, dimensões, tá, pessoal? Então, tem que fazer para x e para y.
Pô, meio complexa essa, né? Porque eles não estão se eles estivessem em linha reta, os dois seguindo na mesma direção, dava para fazer a velocidade do conjunto, no caso, né? Aham. Aí, nesse caso aqui, ficaria Então, MV inicial, né? Que é. agora, diferente da junto, a gente vai. Só que aí tem que fazer MV inicial para o A, MV inicial para o B, igual MV final para o A, MV final para o B. E fazer tudo isso para o eixo X e depois para o eixo Y. Então tem que Maria. ser final e inicial para X, inicial e final para Y. Então, por exemplo, inicial, se a gente olhar aqui no desenho, inicial não tem Y. Só tem movimento em X. Então já simplifica um pouco. Aí no final, aí sim a gente vai ter velocidade nas duas direções. Então, quando for resolver x, aí x tem inicial e tem final. Lembrando que o b está em repouso de início, então ele não tem quantidade de movimento. Vocês estão conseguindo fazer? Se não, vai junto, se vocês estiverem travados. Está conseguindo fazer, Tomás? Ainda não. Terminando de copiar. Está conseguindo fazer, Rolf? Ou vamos fazer todo mundo junto? Vamos fazendo aí. O João vai te ajudando. Ou seja, ajudando mais. Não precisa copiar, não, o Tomás, porque eu vou postar o slide e essa aula aqui no YouTube. Ah, se não copiar, a cabeça não funciona, não. Entendi, beleza. Então tá, vou esperar mais uns minutinhos. Eu vou tentar aqui, senhor. Tá. Tô mais vendo que o seu fone. Essa microfonia é minha ou é de vocês, será? Acho que o seu Márcio tá ligado. E? Tá do Tomás. É o meu? Vamos desligar aqui, peraí. Aí, acho que era o Tomás. Se quiser mandar bala aí.
falando aí que eu já notei aqui, tô separando só os valores. Tá, vamos fazer então. Vamos fazer todo mundo junto? Tá, então vamos resolver por eixos primeiro, né? Vamos montar aqui, montar o X primeiro. X. Então, ó, vamos de início, a gente tem que ter então, ó, vou colocar aqui, ó, LA inicial mais LB inicial tem que ser igual a LA final mais LB final. Certo? A gente tem dois corpos, tem início e tem fim. Isso para o eixo X. Tudo isso aqui é em X, tá, pessoal? X, X, X e X. X. De início, o B está em repouso. Então, de início, esse LB e Não tá aparecendo nada aí, professor. vai carregar aí, daqui a pouco Agora. aparece. Beleza? Então, de início, BI não tem. Então, esse LA inicial vai ser a massa MAVA, tudo isso inicial, e final. Vamos observar ali, depois da colisão, essa figura B aqui, ó, que está ali na esquerda, para a gente poder analisar. O A, ele é um cateto adjacente desse ângulo alfa. E o B é um cateto adjacente do ângulo beta. Vocês conseguem enxergar no desenho que tanto o VAX e o VBX, ambos são catetos adjacentes. Eles estão aqui, ó. Só dou um zoom aqui, ele aparece. Sim, sim. E aqui também. Então tá aí os dois, eles são catetos adjacentes, então a gente vai usar cosseno. Então aqui vai ficar MAVA cosseno de alfa mais MBVB cosseno de beta. De acordo com o exercício, alfa vale 30 graus. Ele deu o ângulo beta. Não deu ângulo beta, mas não seria 30 também? Ele não fala. Porque eu acho que quando tem uma colisão assim, eles devem manter o mesmo grau, né? Então foi 60 total da colisão, né? Mas aí eles não chamariam, eles não colocariam um ângulo beta ali, caso não tivesse, né? Será que eu cortei o enunciado? Tá, vamos indo. Vamos ver se tem como fazer sem esse ângulo. A massa de A é 20. Mas numa colisão, professor. Oi? Numa colisão, professor, não sairia pela bissetriz? Não criaria uma bissetriz? Então, ali, como ele saiu a 30 graus, provavelmente o outro também vai sair a 30 graus. Acredito que talvez seja isso. Porque eles vão se chocar, né? Sim. Aí ali a gente utilizaria o cosseno de 30 para os dois. Mesmo valor daí. Senhor, não tem como fazer, tipo, dar diferente, entendeu? Eu acredito.
Porque eles estão vindo de... Mas faltou. Tá, vamos continuar. Velocidade de A, o exercício disse que é 1. Ah, não, mas isso é depois, né? Antes é 2. Peraí, deixa eu apagar aqui. De início, a velocidade dele é 2, né? O robô A tem massa 20, mostra uma velocidade de 2. Tá aqui. Então, depois, massa A é 20, velocidade A é 1, né? Depois da colisão, ele fixa que a velocidade A é 1. 1. E aqui, cosseno de 30, que alfa ele chamou de 30. Mais a massa de B é 12. Velocidade de B eu quero saber. E aí a gente tem esse cosseno de beta que a gente está supondo que seja 30 também, né? E cosseno de 30. Aqui seria 40. Isolem aí para mim, pessoal. Eu estou sem calculadora científica. Isolem esse VB aí para mim, vê quanto que dá. Vou terminar aqui, senhor Jair. Tá. O VB vai dar. Peraí, o primeiro deu. O primeiro dela ali vai dar 10,40. Se eu acho o exercício aqui, Senhor, para ver se eu acho. 2,18. Ouviu? Preta. Um 1,44 o VB. O meu deu 2,8.
Quanto que deu, Rô? Eu dou 2,18. O Eu seu entendi. primeiro ali, ó. A massa de Tá, eu ar sua entendi. ali não deu 17,32? Eu 17,32 entendi. deu 10,40. E do outro É isso. lado, Aí do você outro soma os lado. dois. Você Pessoal, somou eu os dois, deu entendi aqui o que 25. aconteceu. Não, mas não dá para somar, porque você não tem VB. Ah, Maria. Eu somei. Não, você vai passar 17 diminuído de 40, que vai dar 22 ponto alguma coisa, dividido por 10,40, 2,8. Pessoal, uma coisa aqui, ó. Como a gente não tem como ter certeza se esse ângulo é 30, tem como a gente fazer por outro jeito. Dá para a gente não a gente chamar esse VB, ainda deixar ele como a componente x do VB e depois por Pitágoras ou por outra técnica a gente conseguir trabalhar com ele. Então, por exemplo, eu posso, em vez de usar esse cosseno de beta aqui, ó, a gente vai deixar esse V, a gente vai chamar ele de VBX ainda, sem decompor ele para achar a velocidade B. Se a gente deixa ele assim, só para a gente fazer aqui, chamar ele de VBX ainda, então a gente teria aqui 40. Quanto que dá esse 20 vezes 1 vezes cosseno de 30? 17,3205. 17,3205. E esse aqui é igual a esse 12 VBX. Então, subtrai isso aqui e divide por 12 para ver quanto que dá só o VBX. Ponto 1,889. Ponto 89. 1,89, se a gente arredondar então, metros por segundo. Então, esse aqui ainda não é a velocidade B, é só a componente X dele, que tem 1,89. Porque aí depois, se a gente souber a componente Y, a gente consegue resolver. Vamos fazer para o eixo Y aqui. Vamos lá. Para o eixo Y, eu vou deixar aqui, ó, LA inicial mais LB inicial é igual a LA final mais LB final. No eixo Y, de início, a gente não tem nada. Porque eles só estão aqui, ó, se a gente olhar, eles só se movimentam no eixo X. Então, eu posso simplificar LA e LB. Posso colocar como sendo zero esse início aí. Vamos lá, no LAF, que é o final do A, ele vai ser seno agora, né? Então, tem que ser a massa de A, que é 20, vezes a velocidade A, que o exercício já deu, né? A velocidade de A de início é 1, esse é o seno de 30 agora. O A, pelo desenho, está para cima, então eu vou deixar positivo. O B, ele está para baixo, então eu vou colocar como negativo. Deixa eu o áudio aí, Tomás. Só multa que já fica legal. Aí, no LB, vou colocar então negativo, né? Porque se a gente olhar ali no desenho da esquerda, ele está para baixo, circulei ali. E aí ele vai ficar, então, com uma massa de B é 12, né? E aí, como a gente não sabe o ângulo, vamos deixar como VBY. Seno de 30 é meio, vezes 20 dá 10. Então, eu posso passar para o outro lado negativo, né? Como menos 10, e passo o menos 12 dividindo. Isso aqui é o VBY. Quanto que dá 10 dividido por 12? Zero 0,83. Então dá 0,83
metros por segundo. Então, assim, a gente tem o VBY e o VBX. A gente tem as duas componentes dele. Deixa eu só fazer assim, ó. Só um é... Então, VBX é 1,89. VBY, ele é 0,83. Ah, ele apaga. VBX 1,89. VBY 0,83. Então a gente tem aqui, ó, o VBX está assim e o VBY está assim. Então o VB é esse vetor aqui, ó. Aqui é VBX, VBY, e esse aqui, ó, que a gente tem no meio é o nosso VB. Então, se a gente fecha assim, ó, a gente pode resolver por Pitágoras, em que a soma aí das componentes, né, tem que dar o vetor principal. Então, esse vetor VB, ele vai ser a raiz de 1,89 ao quadrado mais 0,83 ao quadrado. Então, se a gente tirar essa raiz, a gente vai ter aí sim, a gente vai ter o módulo desse vetor velocidade. Vou organizar em parênteses. 2,06. 2,06 metros por segundo, né? Tá. Deixa eu... Como está resolvido atrás, então dá para a gente... deixa eu apagar aqui. Tá. Então, 206, no livro estava 2,1, né? Questão de arredondamento. Mas a gente chegou na mesma resposta. Então a questão é, não dava para a gente ter certeza que aquele beta era 30 graus. Então depois que a gente achasse, depois a gente poderia até descobrir ele. O livro ele até faz depois, ó, o valor desse beta aqui, ó, por arco tangente, ele chega na medida ali de 24 graus para esse beta. Então depende de como está sendo a colisão e tal, ele pode ir no mesmo ângulo ou não. Se as massas fossem iguais, eu acho que provavelmente os ângulos seriam iguais, mas como não são, então não tem como ter certeza. Por isso que a gente teve que fazer pelas componentes e depois tirar o módulo aí pelo teorema de Pitágoras. Então, aula passada a gente já fez alguns exercícios desse, né, de colisão para duas dimensões. Hoje a gente continuou fazendo essas aplicações aí. A gente também fez a gente fez esse que os corpos colidem, mas não se quebram. Então, cada um mantém a mesma massa. E a gente fez para quando é um corpo inicial e o próprio corpo é que se quebra e cada parte fica com velocidade. Então, a gente viu dois jeitos, né, de fazer. Pessoal, então, o que era para hoje era isso. Tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Pegar mais uma lida ali, né? Só para na hora de montar mesmo, mas tranquilo. Tá, eu vou postar essa live e os slides no portal, e aí depois vocês podem dar uma olhada lá. Então, eu vou encerrando a gravação por aqui, e boa noite para vocês. Boa noite, senhor. Valeu, professor.